Oi pessoal, faz um tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas hoje, domingo de Páscoa, eu quero gravar um vídeo diferente, um pouco mais comprido, porém trazendo-nos algumas reflexões. No livro de João 3,16, é um versículo muito conhecido, diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É um versículo comum e muito repetido, assim como a Páscoa, que é comemorada todos os anos, assim como o Natal. Independente de credo ou religião, todos nós temos o hábito de comemorar a Páscoa, certo? Porém, eu fiquei pensando muito a respeito do que seria isso. Sexta-feira Santa representa a morte de Jesus e domingo a ressurreição. Tudo bem, nós já conhecemos essa história. Mas o que me trouxe a reflexão foi um relato médico a respeito da morte de Cristo e eu quero compartilhar com vocês. É uma análise médica sobre a crucificação, autoria do Dr. Barbet, é um médico francês, e eu vou ler ela com vocês. Sou cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito da morte como aquela, a morte de Jesus. Jesus entrou em agonia no Getsêmane e seu suor tornou-se como gotas de sangue ao escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Dr. Lucas, e faz isso com uma precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, por conta de uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens deve ter esmagado Jesus. O terror, a angústia de ter carregado o meu e o seu pecado deve ter realmente esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna no pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sob as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões microscópicas hemorragias do suor de sangue. A cada golpe, Jesus reage e tem um sobressalto de dor. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage como um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fonte. A cabeça gira em uma vertigem de náuseas, calafrios que correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos punhos, cairia em uma poça de sangue. Depois vem o escárnio da coroação. Com longos espinhos mais duros que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangram um couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesam 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após outro, frequentemente cai sobre os seus joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário
tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida sabe do que se trata. O fio de tecido adere à carne viva. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao arrancarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pedras e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca, é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado. Apoiam-se sobre os pulsos de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado? Uma dor lacinante, angudíssima, que se difundiu pelos dedos, espalhou pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provocada por uma síncope, faz perder a consciência. Em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de violino estica sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. Durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás. O encostam na estaca vertical. Depois, rapidamente, encaixam seu braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregaram-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebe desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida e embebida ácida, em uso entre os militares. Ele não bebe. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem, uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. E como acontece a alguém ferido de tétano, há isto que os médicos chamam tetânia. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis, em seguida aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra como um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira o ápice dos pulmões, tem sede de ar.
Como um asmático em plena crise, o seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois se transforma numa violeta purpúreo e, enfim, em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fonte está impregnada de suor e os olhos saem fora da órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, esforça-se. Pequenos golpes se eleva, aliviando a tração dos braços, os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o seu rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre pelo coagulado, enxames de moscas reúnem-se ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu escurece, o sol se esconde e de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Depois de uma tortura que dura 3 horas, todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos que arrancam um lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus grita, Tetelestai! Jesus grita, está consumado! Em seguida, num grande brado, diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre no meu lugar e no seu lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por mim e por você naquela cruz. E a única certeza que eu tenho é que cada vez que o seu pulmão contraía e o ar não conseguia expandir os seus pulmões, ele fechava os olhos e ele via mim e ele via você. E ele pensava, vale a pena, vale a pena. Ele via a gente trancado no nosso quarto chorando e pedindo para que ele nos desse mais uma chance. Ele via você no seu local de trabalho fazendo algo bom por alguém. Ele via você tendo empatia de uma pessoa que sequer existe algum sentimento entre vocês. E fechava os olhos e com toda aquela dor e com todo aquele sangue escorrendo e com aqueles espinhos cravados no seu crânio, ele fechava o olho, ele via a mim, ele via você e ele dizia, vale a pena. Será que Jesus não pensou nenhuma vez em desistir naquela cruz? Eu ouso dizer que sim. E eu ouso dizer também que toda vez que ele fechou os olhos, ele viu o teu rosto, ele viu o meu rosto buscando a ele de alguma forma. E dizia, vale a pena. E ainda hoje, com todos os nossos erros, com todos os nossos pecados, com todas as nossas injúrias, ele nos olha do alto e ainda diz, vale a pena, valeu a pena morrer por você. Valeu a pena sofrer tudo aquilo por amor, valeu a pena sua sangue, valeu a pena cada chibatada. Valeu a pena, porque eu te amo, meu filho. Porque o amor dele por cada um de nós, independente de religião, independente de opção sexual, independente do que você faz da sua vida, existe um Deus de amor
que morreu por mim e por você. E Ele continua nos amando.